Olá a todos, esse é o canal Idoso Cuidado, eu sou Paulo Ramalho, estou acompanhado do meu parceiro Rafael. Oi pessoal, bem-vindos. Hoje nós temos companhias super especiais aqui. Esse é o primeiro programa que a gente está gravando com os profissionais entrevistados e estamos começando com 2 pés direito aqui. Estamos muito bem acompanhados do Neto e do Robson. Fique à vontade para se apresentar aí, pessoal. Bom dia, pessoal. Meu nome é Robson, eu sou fisioterapeuta ortopédico traumatológico aí há cerca de 12 anos, 13 anos na área. Já trabalhei com ergonomia também, faço atendimentos particulares, então tenho um caminho aí pela área da reabilitação já mais extenso. Bom, meu nome é José Maria, para quem não conhece, todo mundo chama de Neto, né? Então fiquem à vontade. Sou fisioterapeuta, me formei em meados de 2019, pós-graduado em ortopedia desportiva. Trabalhei muito tempo com idosos e tenho um grande caminho a se trilhar ainda. Estou no início, né? 2019 para 2025 não é tanto tempo ainda, mas cada dia trabalhando mais aí para trazer conforto e qualidade de vida para não só para os idosos, né, mas para a grande maioria os idosos. Aí, pessoal, tá vendo como eles estão antenados aí no nosso tema de hoje, que é a fisioterapia e o cuidado com o idoso. Então, vocês lembram aqui que o nosso objetivo é compartilhar a nossa experiência, minha e do Rafa aqui, em ter cuidado da nossa mãe, a Dona Maria, e na época, a gente fez isso por 5 anos, com a ajuda de algumas cuidadoras, e a gente fez isso de forma empírica. Então, hoje, o canal Idoso Cuidado, ele se destina a você, filho e filha, ou profissional, cuidador, cuidadora, que vai cuidar do idoso, e principalmente você, idoso, ou você que está nessa caminhada. Eu estou na jornada 60+, o Rafa está na jornada 40+, e estamos com esses 2 jovens aqui para poder beber do conhecimento deles. Rafa, manda ver aí. Acho que, pessoal, no Brasil nós temos uma questão aqui muito... tem um estigma em torno da fisioterapia que está muito ligado assim, eu vou na fisioterapia só quando eu me machuco e o médico receita a fisioterapia como uma terapia ali para eu poder me curar de uma tendinite, de alguma outra lesão. Mas acho que seria interessante a gente começar aqui pedindo para vocês, por favor, explicarem assim, o que abrange a fisioterapia, né? Porque a gente olha muito com essa questão de corrigir um problema, mas nós sabemos que a fisioterapia vai muito além disso, é um mundo totalmente à parte. Então, se vocês puderem, por favor, explicar um pouco desse mundo da fisioterapia, acho que é interessante para dar uma visão para as pessoas que só precisaram de fisioterapia quando se machucaram ou que nunca precisaram também desse tipo de terapia. Legal, Rafa. A físio, ela tem um leque muito grande de especialidades, né? Primeiro âmbito que a gente tem que pensar é nisso. Então, a gente tem fisiorrespiratória, a gente tem fisiopélvica, a gente tem fisiortopédica, neurológica. Então, a gente tem diversos segmentos dentro da fisioterapia, né? E, dentro disso, o público que vai buscar, né? Se eu tenho um problema respiratório, de repente eu vou precisar de uma reabilitação respiratória. Sim. E hoje a gente tem aí uma conscientização meio que mundial, principalmente depois da pandemia, né, em que a gente precisa cuidar da nossa saúde. Sim. Então, já existia isso antes mesmo na fisioterapia, que é um trabalho preventivo, só que não era tão falado como é agora pós-pandemia, né? Legal. Então, um dos slogans que diversas empresas farmacêuticas, no geral, elas venderam pós-pandemia é o cuidar da saúde, né? E a gente sabe que hoje em dia, por exemplo, a busca de um profissional da educação física para poder cuidar dos seus treinos, muitas pessoas hoje buscam. Hoje em dia a gente vê o
nutricionista com um papel muito mais incisivo, né, na vida das pessoas. A gente vê até mesmo a questão dos profissionais da área da psicologia muito em cima. E Verdade. a gente também tem hoje uma busca muito grande com o papel de prevenção, não só no âmbito da senilidade, né, dos pacientes mais velhos, mas num contexto geral a gente vê a busca de um papel mais preventivo para pacientes, ou, aliás, adeptos de modalidades esportivas, como a corrida, o crossfit, o Hyrox, que é uma modalidade que está vindo agora, né? E também temos esse nicho aí dos pacientes que são mais idosos, né? Então, a gente tem uma taxa aí bem alta de lesões por conta de queda, por exemplo, né? Fratura de ombro, fratura de quadril. Então, a gente tem uma taxa muito grande dos pacientes mais idosos com esses problemas. E por conta disso, a gente tem o nosso nicho de atendimento preventivo, né? O trabalho de reabilitação funcional, o trabalho de equilíbrio e treino de marcha. Então, dentro desse contexto, até mesmo, né, eu falei da fisioterapia respiratória, a gente tem muito paciente que tem, de repente, patologias como a doença pulmonar oclusiva obstrutiva, a DPOC, que faz um trabalho ali para estabilizar a patologia, né, e conseguir desenvolver as atividades em casa. Então, hoje é um nicho que é bem explorado. Inclusive, você buscar o serviço sem ter um problema físico, né? Sem ter um exame diagnosticando um problema. Legal isso aí. O Neto, o Robson falou desse negócio aí do idoso, e eu e o Rafa, a gente já gravou um conteúdo que parece que o velhinho fica com o pé redondo, né? Vira e mexe, ele quer cair. Sim. E a gente nota isso no dia a dia. Você tem até algum caso aí na sua família? Como é que é isso aí no dia a dia? Claro que tenho. A minha avó, a minha falecida avó, Dona Rosa, Dona Rosa. Grande Dona Rosa, já faleceu tem alguns anos, mas a minha avó foi uma vítima de queda, cara. Ela foi me buscar na escola, eu era pequeno, inclusive, na época, eu era uma criança. Ela foi me buscar na escola e descendo as escadas, que é uma atividade muito comum entre os idosos. Quantas casas de idosos a gente não vê, né, com escada? Isso é um grande perigo, cara. Chega uma época, eu até falo para alguns pacientes, tapete e casa com escada é 50% de chance de queda. Sim. Se não tiver uma atividade ali física regular, se não tiver uma fisioterapia preventiva. Só pegando o gancho aqui, voltando um pouquinho, que a gente falou antes, a gente só ouvia falar de fisioterapia preventiva para atleta. O jogador profissional faz fisioterapia preventiva, mas para idoso. É o que ele falou, pós-pandemia que foi se surgindo muito disso, né? E outra coisa que é importante frisar também, que muita gente não sabe, isso é importante deixar bem frisado, é que o fisioterapeuta, ele é um profissional de primeiro contato. Você não precisa passar pelo médico para ir para o fisioterapeuta. Ou seja, isso é novidade para a gente. Muitos idosos só vão ao fisioterapeuta com pedido médico, não tem necessidade. Você pode muito bem procurar uma clínica de fisioterapia e se apresentar com a sua questão, o fisioterapeuta vai avaliar da devida maneira e vai começar o tratamento. Eu, por exemplo, eu tenho muitos pacientes que não têm nenhum problema instalado, eles estão comigo por conta de equilíbrio. O que seria a fisioterapia dele? Uma fisioterapia preventiva, por conta do equilíbrio. E, bom, importante frisar isso para a gente iniciar o nosso bate-papo. E agora, voltando na minha avó, foi descer uma escada teoricamente grande, não era tão grande, mas uma escada simples. Não era para ter gerado tanto problema, se ela não fosse uma idosa que fizesse exercício físico, mas era uma idosa sedentária, infelizmente. Achou que era o último degrau, para você ver, era o último degrau. Achou que não era o último, mas achou que era o último, e na hora de descer, caiu e quebrou a cabeça do fêmur, que inclusive é uma das fraturas principais, né? Quando se fala de idoso.
Se a gente pegar os idosos aí com fratura, a grande porcentagem é fratura de fêmur. E muitos deles, não têm a sorte de ter uma reabilitação depois. Vão direto pro céu. A gente enfrentou isso, né, Rafa, com a mãe? A nossa mãe também, ela caiu na cozinha, uma coisa muito banal ali, né, do ponto de vista do dia a dia, mas assim, ela caiu realmente, se machucou, porque ela também, a porta do armário debaixo da pia estava aberta, ela caiu em cima da porta, então foi um cenário de caos ali. Mas é importante... Né? Mas não, pode falar. É importante realmente vocês colocarem esse ponto, porque existe esse mito, né, da fisioterapia, até que vocês explicaram agora. É muito bom saber que pode ir direto falar com o fisioterapeuta, né? E não necessariamente a gente precisa ir no médico, porque muitas vezes o médico é uma barreira para chegar até a fisioterapia, né? Para o público em geral tem muito desse conceito, né? Então é bom que isso está mudando e vocês estão trazendo essa informação aqui para a gente. Isso, legal. O atendimento feito nos últimos anos, né? Realmente o Neto frisou uma coisa bem importante de ser lembrado. A maior parte dos atendimentos que eram realizados eram vinculados a convênio, né? E aí, por uma tratativa burocrática, seria necessário o pedido médico, enfim, né? Para que eu alcançasse o profissional de reabilitação, até então, eu teria que passar pelo médico. Só que até mesmo por conta dessa ideologia que vai se mudando nos últimos, vamos colocar aí nos últimos 10 anos aí, né? Então, o físio sempre foi um profissional de primeiro contato, né? Mas por conta de toda essa tratativa, de toda essa burocrática que existe, né? Ficava-se meio atrelado, meio que, eu tenho que passar no médico primeiro para depois fazer físio. Só que não. O fisioterapeuta, ele tem a responsabilidade de tratar o movimento. Nós somos profissionais do movimento, né? Então, indiferente se você tem uma tendinite de ombro, uma bursite de ombro, uma tenossinovite de ombro, nós, terapeutas do movimento, temos a capacidade de reabilitar o movimento e, consequentemente, isso vai diminuir aquelas inflamações que são geradas e que são descritas aí pelo profissional médico. Perfeito. Bom, então, acho que o primeiro ponto aqui, pessoal, que vale a pena deixar a fisioterapia, ela tem um âmbito preventivo, né? Isso é muito importante para o cuidador, até para a própria pessoa que está avançando ali, está envelhecendo. É importante saber que tem esse primeiro contato, podem ir direto para o fisioterapeuta para fazer um trabalho preventivo, que isso ajuda bastante, né? É um investimento a longo prazo, né? Isso vai ajudar muito quando chegar ali na idade mais avançada, né? E é uma pena, e nós vimos isso na nossa mãe, que assim, até por uma ignorância nossa de não ter procurado algo no sentido preventivo, a gente acabou fazendo ali muita fisioterapia corretiva até entender esse valor de que ela poderia fazer tratamentos ali para situações que ainda viriam pela frente, né? Sim. É bem legal isso aí. Quando vocês falam assim que o fisioterapeuta é o profissional do movimento, a gente vê durante um dia de um cuidador, por exemplo, sala, né? Tá o filho ou a filha com a mãe, o pai, ou tá o cuidador, a cuidadora lá com o seu paciente, mas a gente pode ir colocando movimento no dia a dia, até naquela situação meio de marasmo, né? Quando tá assistindo uma TV ali na sala, não é isso mesmo? Tem a ver isso que eu falei ou não? De forma não profissional, começar a incentivar ele se mover mais, e aí depois a gente entra nessa parte mais profissional. É porque, assim, legal esse comentário, né? Porque quando a gente fala de prevenção, de físio, enfim, a gente pensa numa sessão, né? De 1 hora, de 40 minutos. Sim, 50 minutos. Isso, boa. Você pegou a visão, é isso aí. Porém, quando a pessoa vai envelhecendo, as pessoas que orbitam ali na casa, né? Que ficam ali com o idoso,
nesse caso, eles vão meio que tratando o idoso como uma criança, como um coitado. Isso é um problema, porque você vai diminuindo a habilidade motora dele. Então, tem que pentear o cabelo. Eu vou pentear o cabelo da minha mãe. Eu vou fazer uma comida que a senhora gosta. Vou fazer uma carne assim, mas eu vou cortar a carne para que você não suje aqui a mesa. Então, de maneira... eu sei que a intenção não é essa, claro, né? A gente quer realmente que o idoso tenha conforto. Só que cada vez nesse sentido em que eu der mais conforto, ele tem menos habilidade. Menos habilidade, menos resposta motora, né? Então, eu tenho que ser um agente estimulador, certo? Quando o terapeuta, ele identifica, e quando a gente faz atendimento domiciliar, ou até mesmo na clínica, a gente percebe muito disso, que o idoso vem para fazer uma avaliação, para fazer uma sessão, então tá lá o cuidador junto, vai lá e tira o calçado, né? Então tem todo um cuidado, começa a tratar aquele indivíduo como se ele fosse de vidro, né? Sim. E realmente a gente tem que, como profissionais, a gente tem que investir na educação desse cuidador, dessa pessoa que acompanha o idoso, né? Claro que você vai gerir os cuidados do paciente, porém é importante que você dê dependência para ele, que ele realize movimentos, que ele seja útil, né? Porque se você inibe tudo isso, além do aspecto físico, de você não promover o aspecto físico, você começa a deixá-lo refém de maneira psicológica, cada vez mais inútil, né? E aí ele vai entrando numa deficiência completa. Uma coisa vai gerando outra, né? E é aquilo que a gente cita muito. Mas o meu pai não quer ir para fisioterapia. A minha mãe não quer ir para fisioterapia, que não sei o quê. Mas por quê? Muitas vezes por conta disso que ele falou. Às vezes ele é tratado tão em casa, deixam ele tão dependente, que aí, por rebeldia, ele não quer fazer as atividades só para não dar o braço a torcer por conta do filho ou da filha. É o que mais se vê. Quantos chegam para mim e falam, ele está vindo aqui agora, ele gostou de você, se identificou com você como profissional, mas é difícil. Em casa não quer fazer isso que a gente pede, não quer fazer aquilo. Mas por quê? Porque às vezes, muitas das vezes, tratam ele como uma criança, por exemplo. E às vezes o cara é lúcido. Isso. O cara ia na feira sozinho até semana passada. Entendeu? O cara desmontava e montava uma cadeira até semana passada, com 80 e tralalá. Aí a gente vai colocando num pote, até que acontece o que o Robson falou. Além da dependência motora, né, a dependência psicológica. Exato. Então, às vezes, o próprio familiar, sem querer, causa uma situação desse tipo. E aí, importante frisar, que é o papel do terapeuta. Exatamente. E não, porque assim, a gente tem que agir como gestores de saúde, né? Perfeito. Eu sou profissional do movimento, o Neto também, só que a gente, quando entra, não só no aspecto desse paciente em si, né, do idoso, no aspecto geral, a gente tem que fazer essa gestão, porque eu não posso chegar lá e agir para um atendimento desse paciente e agir assim, você vai fazer um trabalho de fortalecimento, pegar as minhas coisas e depois ir embora da sessão. Sim. Então, tudo isso é inerente a esses profissionais que fazem a gestão da saúde dessa pessoa. O psicólogo, o físio, o nutricionista, todos, né? Tem que educar o paciente e também quem... se relaciona ali de maneira cuidadora, filho, né? Quem se relaciona com o paciente principal. Ou seja, né, a fisioterapia, quando você... Vou dar um exemplo de ir à casa do paciente. Quando a gente vai na casa do paciente idoso, que muitas vezes está debilitado e não consegue ir até a clínica, a fisioterapia não é só para ele, né? É para a filha, é para o cuidador que está ali, é para a mãe. Quantas vezes a gente ensinou um cuidador, de repente, a levantar o pai da cama sem prejudicar as costas dele? Exato. Entendeu? Tem muito cuidador que está cuidando ali, faz um trabalho perfeito, um trabalho bom,
mas está arrebentando com a coluna, por exemplo, para levantar o senhor pesado da cama, para levantar uma mãe da cama. Não sei se vocês passaram por isso. Uma enfermeira teve que nos ensinar para a gente não se arrebentar ali. Né? Pois é, e isso aí é trabalho do fisioterapeuta, de chegar para você e falar, ó, na próxima vez você vai fazer dessa maneira aqui. Exato. Vai ser melhor para você, vai ser melhor para ele, fica bom para todo mundo, né? E até voltando no que você falou, Neto, você chega para o atendimento domiciliar e o terapeuta já olha tudo, né? Então eu vou ver, tem tapete ali. A sua mãe está fazendo uma marcha agora que ela está arrastando meio pé. Se tiver o tapete ali, ela vai gerar queda. Ela vai se enrolar no tapete. Então, não é somente ir lá e passar exercício, né? Isso é bem bacana de ficar frisado aí para que a gente possa gerar informação, né? O terapeuta, ele não é... o meu papel não é simplesmente ir lá e passar um exercício em específico para uma musculatura e afins. É de realmente educar quem está imerso nessa situação, entendeu? De cuidar de uma pessoa mais idosa, de cuidar de um convalescente, né? Então, esse é o papel principal aí do físio nesse contexto. Educar todo mundo. Eu gostei dessa dica porque, assim, sabe, Robson e Neto, a gente, o cuidar, ele é bem cansativo, né? Todos os estudos que monitoram isso, eles colocam essa situação que é um estresse lascado, tanto físico quanto emocional. E, às vezes, quando chega o fisioterapeuta, talvez o filho, a filha, o cuidador, a cuidadora, fala, putz, agora é a hora de eu ter o meu tempinho. Mas é um tempo precioso para ele não se ausentar e acompanhar o trabalho da sessão de fisioterapia para poder pegar esses macetes que vão auxiliá-lo e poupá-lo mais para frente. Não é aquela hora de dar aquela vazada e não acompanhar, não é isso mesmo? Sim. É importante, viu? Porque, assim, é como no início, aliás, um pouco mais atrás, a gente estava conversando, né? Não é a sessão em si, a gente vai tratar, claro, do padrão motor, certo? Sim. Mas o padrão motor, ele vai permanecer durante todas as atividades do paciente. Então, sei lá, estou passando um exercício de sentar e levantar da cadeira. Só que ele não vai fazer isso somente quando eu estiver na sessão. Ele vai sentar e levantar no vaso sanitário. Ele vai sentar e levantar quando ele tiver à mesa para se alimentar. Ele vai sentar na cama para poder deitar. Então, é um aprendizado. E o aprendizado não pode ser somente do paciente, porque nesse caso em específico, ele vai precisar de auxílio muitas vezes. Até ele criar independência, né, do movimento, ele vai precisar de alguém. E o terapeuta não vai estar vinculado a ele 24 horas por dia, né? Então, o papel esse exercício tem importância para quê? Né? Fraturou o ombro. Esse daqui, você levantar um bastão acima da linha de 90 graus do ombro, para que eu vou fazer isso? O que isso vai influenciar na minha vida? A senhora vai ter a habilidade de repente, pentear o cabelo, colocar roupa no varal, colocar a roupinha da senhora no varal. Então, isso tudo tem que estar vinculado à sessão, porque gera objetivo, né? Se eu simplesmente falar, a senhora vai fazer isso daí, 3 séries de 10 e vai fazer sem que haja conexão com o movimento, ela vai fazer primeiro, de qualquer forma. Segunda coisa, ela não vai ter objetividade em realizar o movimento, porque ela não sabe para que ela está fazendo aquilo, né? Então, referente ao paciente e ao cuidador, é um aprendizado. A gente tá bem focando nessa palavra, porque realmente o papel principal é aprendizado, né? Aprendizado motor e aprendizado de cuidados. Sim. E quando você passa a série 3 de 10 e ela não quer fazer? Começa a negociar. Aí, justamente. Eu e o Rafa, a gente passou muito por isso, né, Rafa? Sim. A mãe queria negociar o que ela não queria fazer. E aí, cara, como é que resolve essa treta? Você deu a deixa principal, porque assim, bem legal essa pergunta, porque
A maioria. Acontece muito isso, né? A maioria. E existe uma manha, vamos falar uma resistência, né? Exato, uma resistência do paciente em realizar, né, a físio, justamente porque é confortável ele estar no ambiente em que ele sempre está, porque não tem movimento. Muitas vezes o idoso fica muito sozinho, então ele perde essa habilidade até mesmo de conversar muitas vezes, né? Ele quer ficar quieto. Então, o terapeuta vem com a proposta de fazer os exercícios e muitas vezes tem a negativa. Aí vai do terapeuta de saber, que foi uma palavra que você falou, negociar, né? Então, se eu chego com uma proposta que é muito, que para ele, né, de imediato seja muito difícil, ou seja, eu tenho que falar assim, ó, hoje a gente vai fazer diferente. Eu tô vendo que a senhora está cansada, vamos tentar fazer uma série de 10? Aí ela consegue fazer essa uma de 10, vamos tentar mais uma de 10? É o tátil, né? Você tem que entender o contexto. É obrigação do terapeuta entender que ele não pode chegar lá e dar uma ordem e tratar disso como se fosse muito entroncado, porque o paciente tem que ter adesão ao tratamento, né? E se você gera atrito entre você e entre você e o paciente, ele não vai fazer nada do que você pedir. E entra muito daquilo que ele falou agora anteriormente, se você vincular aquela atividade a alguma coisa do dia a dia. A vovó, olha que maravilha esse exemplo. Muita vovó, né, vai para a feira no domingão de manhã, ou no sabadão de manhã. Vai sozinha. Independente total. Ela volta com a mão cheia do quê? De sacola. Saco cheio de fruta. Você pega um melão, o melão pesa, sei lá, 500 gramas, 800 gramas. Aí ela vem com um pedaço de melancia, vem com manga. Cada sacolinha ali tá pesando 3, 4 quilos. Então ela chega com alguma lesão, ou até mesmo com falta de equilíbrio, você dá uma atividade simples para ela, vinculando aquilo. A senhora, fiquei sabendo que a senhora vai para a feira todo domingo, para a senhora não deixar de ir, para sua filha ficar indo no seu lugar, para a gente retomar essa atividade que a senhora tanto gosta, porque no fundo eles gostam de fazer essa atividade. Às vezes é o tempo que ela tem de sair para conversar com uma vizinha, para ver o dono da peixaria lá que vende um peixe bonito para ela, não é verdade? Então você pega, um exemplo, você pega 2 halteres de 5, 4 quilos, faz ela caminhar elevando os joelhos e explica para ela, a senhora está fazendo essa atividade, finja que esses pesos são as sacolas que você carrega. Excelente. Finja que você passar por cima desses cones são... degraus da calçada. São degraus da calçada, porque a gente sabe que aqui em São Paulo, principalmente, né, nós moramos aqui, tem Jundiaí mesmo onde você mora, né? A gente sabe que são cidades grandes que andar na calçada é quase impossível. Né? Verdade. Pouquíssimos lugares a gente consegue andar na calçada, né? Então é bom vincular essas atividades, porque se você dá um exemplo, que nem o Robson falou, você traz para ela um exemplo do cotidiano, ela vai querer realizar muito mais facilmente aquela atividade do que você falar, não, a senhora vai pegar esse peso aqui e vai andar por cima desse cone aqui 3 vezes de 10, ou 3 vezes de volta. Fica muito vago. Às vezes ela não quer fazer, por que eu estou fazendo isso? Para que eu vou fazer isso? Eu não vou andar sob cone em casa. Essa é a pergunta principal do idoso, né? Na cabeça do idoso, para que eu estou fazendo isso? Exato. Né? Então, Rafa, eu vi que você ia perguntar, só que antes, assim, se você vê, então, uma velhinha fazendo flexão com as sacolas na feira, elas são pacientes deles aí. Já pegou a visão, com certeza. Pode ter certeza que sim. Exatamente. Não, mas, gente, sensacional, porque essa é uma das principais dificuldades que nós enfrentamos. O fisioterapeuta que cuidava da nossa mãe era excelente, mas acho que nós tínhamos uma dificuldade de enxergar essa questão do valor do porquê da atividade, o porquê de cada exercício ali. Então é muito importante aqui, para o pessoal que está assistindo a gente, entender essa questão do valor e, se por acaso o profissional ali que está apoiando, a pessoa não ter essa proatividade de mostrar o valor, acho que vale a pessoa conversar com o profissional para justamente os dois passarem para o fisioterapeuta ali, ou pelo menos perguntar, e tentar encaixar na rotina do idoso, né? Como vocês deram o exemplo da senhorinha que vai na feira, falar, então, vó, para você conseguir continuar indo na sua feira,
Esse exercício vai garantir que a senhora consiga trazer suas compras, andar na calçada, sem ter dor de cabeça, sem cair, sem passar apuro. Quer continuar indo na feira? Pô, quero continuar indo na feira. Então, ajuda a gente aqui, faz todo o exercício, porque você vai perceber que isso aqui vai te ajudar a ir na feira, fazer tudo o que você quer. E aí, acho que essa ideia do valor é muito importante, porque é fácil de explicar, né? Você vê algumas vezes vídeos de internet que focam nessa questão do valor, do porquê das coisas. Então, acho que é uma dica muito valiosa que vocês trouxeram. E aí eu fiquei só curioso. Tem pessoas que nos acompanham aqui que cuidam de idosos que têm questões neurológicas ali de Alzheimer, algum tipo de demência. Vocês têm algum tipo de procedimento, conduta específico para esse tipo de paciente? Porque a gente sabe que às vezes acabam juntando os fatores, né? Tem a questão física, motora, que vai pela idade sendo afetada, mas junto pode vir uma condição neurológica que dificulta ainda mais o trabalho de vocês, né? Então, não sei se vocês conseguem compartilhar um pouco dessa questão neurológica com a gente também. Sim, boa pergunta, inclusive. As questões neurológicas, elas normalmente debilitam mais o paciente, né? Além do aspecto senil, o paciente vem com comorbidades de movimento, né? Então, vem com, muitas vezes, um paciente com AVC, né? Que tem aquele padrão, muitas vezes, de hipertonia, que é o tônus muscular diferente, né? A gente tem já uma condição muscular nessa condição mais rígida, né? Rígida. Perfeito. Então, para cada paciente, para cada patologia, né, a gente tem que adequar as nossas sessões de fisioterapia, né? Sim. Justamente porque quando a gente faz a avaliação de um paciente, de um paciente, a gente vai analisar, como eu falei, somos terapeutas que reestabilizam o movimento, né? Isso em todos os âmbitos da fisioterapia, né? E acho que o papel principal nesse caso é identificar o que o paciente consegue e o que ele não consegue fazer e trabalhar para que ele consiga o máximo de habilidade motora naquele conceito e, mais uma vez, ir pontuando junto com o cuidador, no caso. Porque é bem diferente, inclusive, o paciente que vem com uma patologia neurológica, né? Em relação a cuidados. Porque ele vai ter que ter cuidado. Um paciente senil apenas, ele já tem um déficit motor que implica, muitas vezes, no equilíbrio dele. Então, um paciente senil com Parkinson vai ter muito mais adaptação, né? E aí que está o papel da avaliação do terapeuta, tem que ser minucioso nesse caso para que a gente consiga auxiliar o máximo possível o paciente e a família, né? E talvez nesses casos aí, a fisioterapia seja tão importante para o cuidador, quanto também para o paciente, né? Porque a gente sabe que em algumas condições neurológicas tem paciente que não consegue fazer tal atividade e por mais que a gente trabalhe aquilo, ele vai conseguir o mínimo, né? Então, o cuidador tem um papel muito importante. O cuidador, quando a gente fala de cuidador, a gente está falando também do pai, da mãe, não só de um cuidador profissional. Né? Então, a fisioterapia é tão importante para esses quanto para o paciente. Então, assim, é que nem o Robson falou, é bem diferente, né? Você tratar um paciente que só está idoso, quanto um paciente que tem uma questão neurológica, né? Porque daí implica mais ainda nos que orbitam nele, ali, em volta dele, né? E outra coisa, né? O aprendizado desse cuidador tem que ser maior. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo para que fique bem claro. O paciente não consegue levar uma colher à boca. Tá. Então, a gente vai treinar para que ele consiga, né, durante a sessão, fazer esse movimento, porém, em casa, ele vai ter que replicar diversas vezes, porque a gente está falando de um aprendizado neuromotor, né? Entendi.
Então, precisa ter mais ênfase, né? E além da questão terapêutica, precisa de mais cuidados, e isso é fato. Sim. Não, muito bom, pessoal, porque realmente, assim, ouvindo vocês falando, acho que fica ainda maior admiração pelo trabalho de vocês, porque é um cenário muito complexo que vocês têm que lidar, porque vocês falaram de lidar com a condição principal do paciente, a condição dos familiares, as pessoas que estão à volta, o ambiente que aquele paciente está inserido, né, o idoso está inserido aqui no caso, sim, e o que vocês têm que fazer para minimamente garantir o restabelecimento do movimento, fazer o trabalho para que ele não perca movimento. Então, assim, acho que é importante para o pessoal que está assistindo a gente ter essa dimensão do trabalho que vocês fazem aqui, porque realmente é um trabalho muito complexo, né? São muitas variáveis que vocês têm que ficar gerenciando ali todo o tempo, e é um cenário dinâmico, né? Porque você pode estar fazendo um tratamento e o idoso está reagindo bem na semana, mas ele pode ter na semana seguinte uma mudança no quadro de saúde ali por qualquer motivo, e vocês têm que ficar corrigindo e compensando isso o tempo inteiro, né? Não, os pacientes, eles passam, eu costumo falar isso tanto, né, para os meus pacientes quanto para a minha equipe, para todos. Os pacientes, eles têm que passar por reavaliações contínuas. E nesse caso, de um paciente neurológico, ele basicamente é toda visita que ele vai ao físio, né, ou o físio vai até ele, enfim, ele passa por uma reavaliação ali, mesmo que momentânea. Então, a gente treina mesmo para cada vez a gente ter um olhar mais aguçado para conseguir evidenciar, né, as diferenças que acontecem de uma sessão para outra. Como o exemplo que você deu foi muito pertinente, ao qual hoje eu tratei um paciente, na próxima sessão, que vai acontecer ou amanhã ou depois de amanhã, o paciente já vem para mim com um quadro totalmente diferente. Então, a gente tem que ter habilidade para que, quando o paciente se apresente a mim, eu tenha repertório para poder fazer o que ele precisa naquele momento. Eu acho bem legal isso, e essa parte do movimento e de não atender, às vezes, exclusivamente de forma interna, né? Eu costumo correr na rua e eu vi um fisioterapeuta acompanhando, até achei que era filho dela, depois por encontrar mais de 2, 3 vezes, eu notei que ele era o profissional. Ele fazendo os exercícios na rua. Então, uma senhora de quase 80 anos, ela estava com um colete para acertar a postura. Da coluna e tal, e aí ele fazendo esse movimento na rua. Não precisa, eventualmente, o atendimento ser intramuros, né? Então, é bem interessante todas essas questões, eu acho que até para prevenir essas situações. Faz sentido isso? Faz muito, até mesmo porque a gente, como eu falei, a gente tem que atuar como gestores de saúde. Então, vou dar um exemplo aqui. Estou atendendo a dona Sara deu uma olhada nos exames dela, ela está com déficit de vitamina D, osteoporose, né? Boa. Aquele conjunto que sempre vem, né? Na maioria das vezes vem. Então, se eu promover uma atividade para ela num ambiente em que eu tenha solo, um ambiente, muitas vezes, que tem um solo um pouquinho instável, né? Isso vai fazer muito bem para ela, porque normalmente a clausura de ficar dentro de casa é o ambiente que ela mais fica. Então, nesse caso, já estou auxiliando ela em expor ela ao sol. Já estou dando uma atividade para que ela vivencie um terreno ao qual ela não tem habilidade e ela não se expõe com certa frequência. E ainda somo a minha sessão de físio e o fator psicológico, né, que envolve isso tudo. Essa sessão vai ser maravilhosa. Eu vou alcançar vários objetivos em uma sessão apenas. Então, isso é importante, né? E até mesmo é bem difícil isso, porque muitas vezes o paciente quer sempre ficar dentro da casa dele. E é difícil você... a maioria das vezes. Então, para você
ter a habilidade de convencimento desse paciente, você tem que muitas vezes, você não vai conseguir isso de imediato. Vai ter que ir lapidando, né? Lapidando aos poucos. É um pouquinho de cada vez, de repente jogar essa ideia no ar. Dona Maria, será que na próxima sessão a gente consegue fazer lá fora? Vamos até a padaria que a senhora tanto ia, que sua filha comentou, vamos até lá comprar pãozinho, vamos lá, sei lá, vamos conversar com a vizinha aqui do lado, inclusive tirar o chapéu para esse fisioterapeuta que você citou aí, né, ou educador físico, né, ou até mesmo cuidador, porque, que nem o Robson falou, é uma atividade maravilhosa fazer essa exposição, né? Até porque muitos deles até gostam de sair. A gente só fala às vezes os pontos negativos, né? Mas assim, aquela senhora gosta de sair na rua, aquele senhor gosta. Então, se você propor isso para ele no início da terapia, talvez você já ganhe ele. E quando se tem essa relação boa entre fisioterapeuta e paciente, a gente sabe, isso daí a gente vê que a evolução é gritante, é muito diferente de quando o paciente não se dá bem com o terapeuta. Isso. Fica tudo mais restrito, mais difícil. Então, essa relação boa, que nem o Robson falou, é primordial no tratamento. E às vezes até vocês, como um elemento diferente do dia a dia, vocês fazendo aquele contato, aquele rapport lá com o idoso, às vezes, além de fisioterapeutas, vocês se tornam confidentes também, né? Porque aí até o que não consegue falar lá com o filho e com a filha, acaba até elogiando o trabalho do filho e da filha cuidador. Esse aí fica pegando no meu pé e tal. Acontece isso também. Com a mãe acontecia, bolo, né? Não sei com vocês aí. Mas é o seguinte, né, só para deixar também um exemplo. Esse paciente, muitas vezes, ele sofreu uma queda, tem medo de se expor, né? Sim. E aí, esse é um paradigma também da nossa profissão. Expor o paciente a um ambiente diferente, que muitas vezes o ambiente diferente traz memórias para ele, né? Verdade. E às vezes memórias que ele evita. Por quê? Eu estava descendo as escadas aqui e acabei caindo. Fraturei, fiquei 6 meses fora. Aí ela não quer mais descer as escadas, mas é o único jeito dela descer, dela acessar outros ambientes. Então, expor aos poucos também é nosso trabalho. Trazer a confiança de volta, né? Isso, trazer a confiança de volta. Nesse ponto que eu queria chegar. Sim, não vamos por esse caminho, porque esse caminho aqui foi onde eu caí da última vez. Isso. Não, vamos por lá sim, você está do meu lado, a gente está junto, você está com a bengalinha aí, ou você está segurando em mim, nós vamos conversando, você não vai nem perceber que a gente passou por ali. Isso. Trazer de volta a memória, até a mesma memória ruim, para que ela... vivencie ela, mas ultrapasse ela. E aí, com isso, o terapeuta físio, nesse caso, ele vai ganhar esse paciente para sempre. Sim. Porque conseguiu ultrapassar um belo de um obstáculo, né? E não era um obstáculo motor nesse caso, mas é um obstáculo psicológico, né? Então, como você disse, a gente vai criando vínculo com o paciente e faz com que ele cada vez fique mais próximo e ele até tenha mais facilidade em realizar tudo que eu solicito. Exato. Porque ele confia na minha tratativa muito. Então, é um papel também do físio esse, né? De trazer proximidade, o paciente para a proximidade dele, para que ele consiga fazer as evoluções que é necessário, né, para que ele consiga atingir os objetivos que ele tem como proposta. Exatamente. Olha lá, cuidador e cuidadora profissional. São exemplos aí dos nossos amigos aqui para aplicar no dia a dia. E eu falo isso porque a nossa mãe tentou cooptar uma das cuidadoras para burlar as orientações nutricionais, né, Rafa? E a gente acabou pegando isso aí. Então, às vezes o contato é tão grande que acaba sendo o profissional sendo cooptado. Quando é o filho e a filha, a gente sabe que não é muito isso, né, Rafa? Pois é. Não, legal, turma. Então, acho que aqui um ponto que eu vejo, assim,
envelhecer bem é envelhecer em movimento, poderíamos dizer isso? Com certeza. Com toda certeza. Quanto mais movimento, mais habilidade motora e mais atividades de vida diária eu vou conseguir realizar, né? Perfeito. Corpo ativo, mente ativa. Sensacional, porque realmente, assim, hoje em dia, estamos morando mais em apartamentos. Sim. E aí, é natural que a pessoa, quando fique mais velha, tenha resistência de sair do apartamento. Nós vivemos isso. Nossa mãe, para sair, tinha que montar algo que fosse extremamente interessante para ela. Caso contrário, o fisioterapeuta não conseguia, às vezes, levar ela no térreo para andar no jardim, fazer uma atividade no sol, como vocês comentaram. Então, é muito difícil ali, e isso acaba restringindo ainda mais o movimento, né? Então, acho que um ponto que marcou bastante aqui do que vocês falaram é essa questão do movimento, né? O movimento acaba sendo o remédio que o idoso precisa, né? Que a gente tenta fazer o cuidado em excesso, que é outro ponto muito bom que vocês trouxeram, de querer colocar ali na redoma de vidro ali, para a pessoa não se machucar, para o idoso não se machucar, mas a gente acaba sendo a causa dos problemas do idoso, né? Então, acho que, olhando agora com a perspectiva do cuidador, de tudo que vocês falaram, eu acho que é interessante, além do tratamento, que aí, óbvio, é interessantíssimo aqui, é super importante, mas no dia a dia avaliar e entender os limites do idoso, mas dentro desses limites, colocar esse movimento nas atividades do dia a dia, não tentar podar ali o idoso, né, tirar as atividades normais dele, porque isso acaba mais prejudicando do que ajudando ali na melhor das intenções, né? Então, é uma boa intenção, mas acaba gerando um problema ali para o idoso, que vai acabar sendo um problema para vocês corrigirem ali nas sessões. Então, eu estou entendendo aqui que é um trabalho conjunto entre a sessão ali, os trabalhos de fisioterapia e o dia a dia ali, observando, acompanhando, até para alimentar ali o fisioterapeuta de como está evoluindo, acaba sendo a melhor conduta para poder cuidar do idoso, tanto nessa questão da senilidade, quanto na questão motora dele ali. Então, eu acho que estou entendendo que essa receita aqui, com esses pontos que eu comentei, né? Sim, você salientou o que a gente mais enfrenta, é isso mesmo, né? O idoso, o aspecto todo, né, da condição de envelhecer faz com que ele cada vez mais se movimente menos, né? Então, você, sei lá, você tem aí os seus 50 anos, os seus filhos estão dentro de casa, você tem aquela atividade de vida diária, você vai para academia, você vai fazer compras, você vai fazer tudo que é pertinente, né, aquela pessoa, e ela vai envelhecendo e vai perdendo, os filhos vão embora, não preciso fazer tantas vezes compra na semana, eu não consigo mais enxergar tão bem, não vou dirigir mais, então tudo é um declínio mesmo, né, do que a gente tem de habilidade motora. E eu acho que isso é com todos... vai acontecer com todos, é o natural da nossa vida, né? E com todo ser vivo, né? Por exemplo, a gente tem um pet aqui, o Hércules Walt Disney, ele está com 15 anos, então assim, a gente sai para dar aquela volta no quarteirão, ele anda 10 metros e já quer voltar. Aí a gente tem que criar os estímulos para o Hércules e dar a volta dele lá. Então, eu acho que é o mesmo trabalho com o nosso velhinho, né? Exatamente, a gente tem que manter essa pessoa ativa para que... porque se cada vez menos ativo fica, realmente ela não consegue daqui a pouco pentear o cabelo, entendeu? E isso é difícil, porque muitos dos idosos chegam a esse estado, né, de não conseguir mesmo por falta de gestão, né? Falta de gestão dos cuidadores, falta de gestão do profissional que acompanha ele ali, enfim. Então, tem muita gente que atinge graus de comorbidade muito sério, justamente porque não tiveram uma intervenção mais assídua. Exato. Né? Então, você vê pacientes... Eu tive uma paciente, há uns anos atrás, que ela era engenheira da NASA. Caramba. E ela chegou num grau de comorbidade que ela ficava... por vários fatores, né? A mãe dela faleceu
E aí ela começou num quadro depressivo, enfim, e ela chegou num estado que ela não conseguia sair da cama mais, mas tudo porque faltou investimento de informação, né? Ela não tinha um problema físico, ela não tinha, fraturei o quadril, tem uma artrose severa de joelho. Foi basicamente um aspecto psicológico que ela enfrentou muito sério e que até mesmo levou ela à morte. Por conta de falta de gestão mesmo, sabe? É difícil, mas acontece. Infelizmente é uma realidade. Ainda hoje é uma realidade. Então, pessoal, assim, para quem está nos assistindo aqui, é muito importante, assim, procurar essa ajuda, porque vocês, acho que colocaram aqui ao longo do nosso papo uma informação super importante de que a fisioterapia, ela é uma aliada muito forte por vários fatores. E aí, eu tinha até deixado uma pergunta aqui, que vocês responderam ao longo do papo aqui, que a pergunta seria, tem algum melhor momento para se começar, né? Então, eu estou entendendo que o melhor momento, assim, é o agora, porque o idoso, ele começando a ter o acompanhamento, ele vai ter toda a abordagem desses pontos que vocês comentaram, de às vezes superar um trauma que levou alguma questão ali, alguma lesão, alguma queda, tem essa questão da prevenção. Essas atividades podem ajudar também na parte neurológica ali, de também até ser um primeiro incentivo ali para lidar com questões psicológicas também. Então, eu tinha deixado a pergunta assim, tem um ponto de ser muito tarde? Vocês estão respondendo aqui, e por favor, complementem, mas acho que não, né? Vocês podem procurar, as pessoas podem procurar diretamente o fisioterapeuta e já contar com esse apoio para as mais variadas questões ali no nosso público aqui, no que tange o envelhecimento como um todo, né? Que nem, por exemplo, eu tenho um exemplo dentro de casa, cara. A minha avó tem 66 anos, é jovem ainda, né? Você falar de vó, eu tenho 30 anos, minha avó tem 66, ela é super jovem. A minha avó, ela deixou a vida dela no interior para vir para cá, que eu tenho uma irmãzinha com síndrome de Down, coisa mais linda do mundo. Ela veio para ficar 3 meses com a gente e está há 8 anos. Minha avó tinha uma vida super ativa lá. Então veio para cá até se estabilizar, conhecer pessoas, conhecer lugares. Ela ficou um tempo ali meio sedentária, né? Vamos dizer assim. Sim. E foi uma pessoa que sempre foi ativa. E o que acontece? Um tempo atrás ela tem uma dor no ombro, minha avó é costureira, ela começou com uma dor no ombro, uma tendinite, que é muito comum, né? Essas lesões de ombro. E eu tratei dela lá em casa mesmo. E qual foi o próximo passo? Ela já ia para a academia, mas foi salientar a importância de continuar com aquilo e para a qualidade de vida. E hoje ela tem 66 anos, vai para a academia 3, 4 vezes na semana, não tem dor em nada. De vez em quando essa dorzinha no ombro apita, quando ela abusa demais da máquina de costura, que ela ainda continua trabalhando, ó, para você ver, 66 anos, continua trabalhando, cuida da casa, cuida da gente, muito bem. Muito bom. E vai para a academia 3, 4 vezes na semana. Você entendeu? Então não sei nem se eu posso dizer idosa, pela idade, né? No Brasil, diriam que sim, mas, cara, é uma pessoa que é extremamente ativa. Faz tudo que você imaginar. Ninguém precisa fazer nada por ela, né? E tá na academia 4 vezes na semana, acompanhada por um educador físico. Se ela tem alguma questão, é claro que ela tem a facilidade comigo, né? Que sou fisioterapeuta e neto dela. Uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, a gente faz alguma coisa para ajudar e zerar o problema. Mas o fato de ela estar na academia praticando essas atividades é de primordial importância. Perfeito. Excelente exemplo, porque você tocou no ponto do ser idoso e envelhecimento, né? Porque, às vezes, apesar da sua avó estar no critério que, para saúde pública brasileira, a nossa classificação ela já é idosa, ela tem um nível de atividade que ela não está velha, né? Naquele conceito pejorativo de a pessoa não consegue fazer mais nada, depende dos outros para tudo. E acho que esse é um ponto muito importante até para o cuidador ali, a pessoa que é mais nova, que vai envelhecer, porque vocês trouxeram aqui o recado matador do movimento, da atividade,
aumenta a longevidade e aumenta a independência com o passar dos anos. Então, você vê casos de pessoas que estão em idades até mais avançadas em relação a que a sua avó, mas tem total autonomia, consegue viver a vida, que eu acho que é o que todo mundo espera, né? Ter uma velhice mais ativa ali, com menor dependência de cuidados ali, de parentes, cuidadores, né? Menor dependência dos outros para poder viver, né? E é uma pessoa que não precisou ter uma queda para começar a fazer uma fisioterapia, para começar a fazer uma educação física, você entendeu? Eu tenho um paciente de 83 anos, se vocês virem ele, é coisa de louco, assim, é maravilhoso. Ele veio por conta de uma dor lombar, que era muscular, a gente resolveu o problema em 2 sessões da dor, e ele hoje já fez umas 30 sessões, mas por quê? Não é porque ele precisava por conta da dor. Ele fez essas 30 sessões, inclusive está comigo até hoje, para prevenção, cara. Ele vai sozinho dirigindo o carrinho dele, ele faz tudo sozinho, ele mora com a esposa que também é idosa, só os dois. Mas por quê? Ele tem uma personal que vai lá dar personal para ele 2 vezes na semana para trabalhar a musculatura, para deixar ele forte. Ele vai na fisioterapia comigo 1 vez na semana para a gente trabalhar só funcionalidade e equilíbrio. Aí entra aquela questão que o Robson falou, um sentar e levantar da cadeira com um peso mais elevado, uma subida e descida de escada com peso nas mãos, com peso, com diversas atividades que a gente pode proporcionar durante a terapia. Então, ele faz todo esse trabalho de força com o educador físico lá na casinha dele, lá no apartamento, lá na academia, e ele vem para a fisioterapia para trabalhar essa preventiva. Perfeito. Então, assim, isso aí é maravilhoso. Você vê ele, bicho, coisa linda de ver ele. Pessoal, a gente está chegando aqui no tempo, né, que a gente se propôs a fazer esse encontro. Eu estou com a sensação que a gente não conseguiu esgotar o assunto, tem bastante coisa aí, histórias e tudo mais para a gente poder explorar, mas para esse episódio aqui, para a gente ir caminhando já para o encerramento, né, em respeito ao tempo da nossa audiência, eu queria passar a palavra para vocês fazerem um alinhamento final aqui desse encontro. Bom, segundo o nosso tema, né, e tudo que a gente já veio conversando aqui, eu acho que algumas coisas ficaram bem frisadas aí durante esse tempo em relação à educação dos cuidadores, né, o trabalho da fisioterapia, que é excelente e muito necessário para esse nicho de paciente em específico, né? E realmente tem muita coisa que falta ainda para que a gente possa, de repente, amarrar uma ponta na outra e fechar um assunto, mas dentro desse contexto do idoso, a gente pode ficar horas e horas e horas e horas aqui que a gente não vai fechar, né? A saúde do idoso realmente é um assunto que tem diversas esferas. É um leque, né? Muito grande, mas que é muito necessário e que difícil a gente ter uma abertura para falar sobre. E quero até parabenizar aí, Paulo, Rafael, aí pela disposição em pegar esse trabalho, vestir essa camisa mesmo aí, ó, idoso cuidado, gostei muito. É isso mesmo. É uma parcela da nossa sociedade que veio sendo negligenciada há muitos anos. Muitos anos. Então, eles precisam ter visibilidade. As pessoas que fazem o cuidado, por muito tempo também foram negligenciadas. A gente falou de um dos aspectos aqui, que é o cuidado também do cuidador, que o cara não consegue levantar a pessoa da cama e acaba machucando as costas, machuca o ombro, e aí e isso acontece assim muito.
Então, eu quero, nessa reta final aí, deixar os meus parabéns para vocês aí pela iniciativa. E me disponho aí, creio que o Neto também, Com a gente certeza. se dispõe aí para tratar de outros assuntos. A gente tem realmente Um leque muito grande ainda, né? um leque muito grande para conversa e também, né, a gente quer contribuir para que esse projeto vá para frente, tá bom? Obrigado. Então, eu agradeço aqui a oportunidade que vocês deram para que a gente possa falar aí da nossa experiência, né? A minha experiência aí, como eu tinha dito no início, já de alguns anos e de diversos pacientes que eu já atendi e de diversas situações ao qual eu fui também coadjuvante, só auxiliando ali, mas eu agradeço a oportunidade de poder passar um pouco do conhecimento que eu tenho para que a gente possa informar a população, tá bom? Legal. Eu tenho só a agradecer também pela oportunidade que vocês nos deram de estar aqui com vocês hoje, de a gente poder falar um pouquinho desse assunto que é muito importante, né? A gente sabe que o Brasil, daqui a uns anos, será um dos países mais velhos do mundo, né, em questão de idade. Então, é um assunto muito importante que vai crescer muito ainda, né? Parabéns mais uma vez pela iniciativa, né? Vocês cuidaram da mãe de vocês e vocês não pararam ali, né? A mãe faleceu, infelizmente, mas vamos daqui em diante trazer para as pessoas informação, vamos mostrar como a gente pode melhorar. Talvez até fazerem os outros fazerem melhor do que vocês conseguiram proporcionar para ela, né? Devido à informação. E vamos frisar mais uma vez que se você tem aí em casa um idoso que não tem dor nenhuma, mas você percebe um déficit de marcha, dificuldade para andar, dificuldade para se equilibrar, vá atrás de um fisioterapeuta. Não precisa passar no médico para você procurar um profissional como nós. Vá atrás do físio, que ele vai orientar e vai tratar, fazer uma fisiopreventiva para que esses déficits sejam minimizados cada vez mais. Exato. Tá bom? Ao atingir não só atingir na idade, né? Mas, assim, o trabalho preventivo, ele consiste em não ter problema. Então, para que a gente consiga trabalhar numa máxima, pode procurar o seu físio de confiança aí, para que ele faça uma avaliação e que você permaneça aí nessa condição e otimize cada vez mais. E aproveitando, como é que a gente faz para encontrar vocês? Eu acho que o nosso diretor colocou o Instagram de vocês aqui. Tem algum outro canal, algum outro contato? Fala o seu primeiro. O meu é @NetoLongobardi. É um pouquinho complicado, mas eu acho que o nosso diretor aí, grande amigo, vai deixar descrito bonitinho lá para o pessoal. Eu ainda estou atualizando um perfil profissional, né, para ter mais fácil acessibilidade aí para o pessoal, mas ainda por enquanto eu só estou com esse. E o nosso amigão aqui. Eu vou deixar meu Instagram. Eu ainda não compartilho muita coisa profissional nele, mas é uma das coisas que a gente está trabalhando agora, né? É o @RobsonLino com 2 N's. E a ideia é realmente essa, a gente promover saúde, né? A gente, como profissionais fisioterapeutas, né? Mas a proposta maior como eu falei algumas vezes, é gerenciar saúde. Robson, só repete o Instagram, @Robson LINNO. Pronto, aqui deu, acho que uma cortadinha. Rafa, encerramento é teu. Legal. Bom, gente, sim, muita gratidão por vocês compartilharem o tempo e o conhecimento de vocês, foi sensacional. Eu acho que vocês derrubaram muitos mitos que se tinha aqui da fisioterapia, e nós vamos fazer uma divulgação pesada em cima para que os cuidadores, os idosos, eles entendam que a fisioterapia é uma aliada, assim, completaça, do jeito que vocês colocaram aqui, assim, é muito importante eles terem esse conhecimento e contarem com o apoio dos profissionais de fisioterapia. Então, muito obrigado mesmo pela disponibilidade de vocês aqui. E para quem está em casa aí, também não se esquece de curtir, compartilhar, isso vai ajudar o conteúdo aqui a chegar a mais pessoas. E então, acho que nós vamos ficando por aqui, pessoal. Obrigado pela participação de todos vocês. Obrigado aí, Paulo.
Valeu. Obrigado, Obrigado, gente. Gente, até mais. Obrigado.